O medo que Jair Bolsonaro sente da delação, do conteúdo da delação de Mauro Cid, olha, não tá no gibi. O cara tá simplesmente aterrorizado. Quer prova disso? Leia a entrevista que Jair Bolsonaro concedeu à Folha de São Paulo, a coluna da Mônica Bergamo, que foi publicada hoje. O ex-presidente falou com a jornalista ontem, antes de submeter às cirurgias que ocorreram lá em São Paulo. E, cara, dá para pescar o terror que ele sente quando ele passa um pano tão gigante, tão descarado em Mauro Cid, que só pode ser assim, velho, eu não te abandonei, não. Pelo amor de Deus, veja bem o que você vai dizer aí, não sei o quê. Falou que sente, que sempre tratou ele como um filho, que quer dar um abraço no Mauro Cid e tudo mais. Jair Bolsonaro, vai escapar não. Ele já falou, você já rodou, meu filho. E aí? O medo é um sentimento humano dos mais poderosos, compreensíveis, e se estamos aqui, enquanto espécie humana, em uma posição hegemônica perante outras espécies, numa lógica dominante na perspectiva darwinista, é porque o medo nos tirou de muitas roubadas. E o medo que Jair Bolsonaro sente é principalmente porque ele sabe o que fez, ele sabe o que o Mauro Cid sabe, e sabe que no Instituto da Delação Premiada, o importante é você contar quem são os líderes da cadeia de comando da estrutura da organização criminosa a qual você participava. Quem que era o líder de Mauro Cid? Quem estava acima na hierarquia direta de Mauro Cid? Pois é Jair Bolsonaro. E aí você vê um Bolsonaro tão diferente, falando na Folha de São Paulo, claro, sempre reitero isso. Os links das matérias que eu uso para gravar os meus vídeos sempre ficam disponíveis aqui na descrição, para você clicar lá e ler. Leia a entrevista na íntegra que está colada aqui. Ele, numa cordialidade tão atípica de quem vociferava, agredia, achincalhava a imprensa, normalmente quando presidente, agora todo pianinho, todo maciota, todo cheio de dedos, uma elegância, uma cordialidade, uma educação que não é típica de Jair Bolsonaro, é típica de quem está amedrontado, de quem sabe que deve e terá que pagar, de quem tenta explicar simplesmente o inexplicável. E o mais legal de tudo é que, nessa entrevista, em que, claro, ele fala para tentar limpar a sua barra e adular Mauro Cid, já que essa passada de pano inacreditável em relação ao seu ex-ajudante de ordens tenta exatamente trabalhar o ego, trabalhar um tipo de gratidão que Mauro Cid pode vir a sentir. Jair Bolsonaro escorrega em casca de banana quando, nessa mesma entrevista, ele assume crimes. Sim, ele fala, por exemplo, que a questão das joias, dos presentes, sim, é um crime, é um problema. Ele tenta escapar em relação à questão do 8 de janeiro, em relação aos atos golpistas, em relação ao inquérito das fake news, mas ele assume sem o menor constrangimento esse problema das joias. É inacreditável. Jair Bolsonaro, mesmo quando para fazer a sua defesa, para tentar acariciar o ego daquele que o delata, que a gente sabe que o terror da delação de Mauro Cid é por motivos óbvios, embora ainda não tenha vazado nada, mas por motivos óbvios, a pauta é direcionada a Jair Bolsonaro, mesmo assim, o cara consegue se enrolar. Claro, né? A inteligência, definitivamente, não é a principal virtude de Jair Bolsonaro. E se a burrice o enrola, olha, a gente tem que agradecer a burrice. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Eu começo com toda a humildade do mundo, educadinho igual o Bolsonaro hoje, dando entrevista para Mônica Bergamo.
Convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que pintou por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações para que o YouTube lhe avise quando pinta vídeo novo por aqui, pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica, financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, clube de membros na fita, sem clube de membros. Olha, a partir de R$ 3, um, dois, R$ 3, um preço ridiculamente barato para você, que representa muito para mim. Você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui redondinho. Vai, Clube de Membros na Fita, não vacila não, por favor, entre aí. É importante demais para mim esse financiamento para ter um salarinho para continuar trampando por aqui. Afinal, somos todos uberizados do YouTube brasileiro. Maravilha? Preciso agradecer você que se tá sem grana já deixou o like, se tá com grana também, porque o like é de graça. Pô, não deixar o like é patriotagem. Aí não, hein? Por favor, like na fita. Agradeço também às empresas que patrocinam, que investem, que apoiam o jornalismo independente exercido, praticado aqui no YouTube. Um exemplo, a H3 Eventos e Tecnologias. A H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais é na H3. Qual que é a fita? Você está organizando um evento, pensando ali em algo de pequeno, ou médio ou grande porte, sem problema, zero estresse. A H3 tem equipamentos para todos esses patamares de evento, por exemplo, telão de LED, projeção, sonorização e iluminação que fique legal, que dê qualidade para quem está lá presencialmente, mas também para quem está em casa, porque você quer fazer uma live, você quer transmitir ao vivo, vai precisar de informática, vai precisar de internet, bala redonda, tudo isso a H3 tem e pode lhe ajudar. Principal, com o preço mais em conta do mercado. Tá duvidando? Peça um orçamento e confira a H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. Muito obrigado, H3, pelo apoio, pelo patrocínio. Esse vídeo também é patrocinado pela Interset Tecnologia, que é inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio. Por quê? Porque a inteligência artificial vai ajudar você a ganhar mais dinheiro. Ó, recado da Intercept está lá no final do vídeo. Cola lá e ouça. Vamos voltar ao grande fato político do dia, que é a entrevista exclusiva que a Mônica Bergamo conseguiu com o Jair Bolsonaro, publicada hoje, mas concedida na manhã de ontem, terça-feira. O Jair Bolsonaro submeteu uma cirurgia para corrigir uma hérnia de hiato no esôfago, né? E também um desvio de septo nasal, né? Então, são cirurgias que nada tem a ver com a questão direta da facada. São questões da saúde mesmo do ex-presidente. E ele recebeu a Mônica Bergamo numa suíte do hospital Vila Nova Star, um hospital conceituado, de luxo, da elite paulistana. Estavam na sala o Fábio Weingarten, advogado, também ex-secretário de comunicação do governo, e o Paulo Cunha Bueno, assessor pessoal do Jair Bolsonaro. Então, entre o almoço e os exames pré-operatórios, ele recebeu a Mônica Bergamo para falar de alguns pontos. E o ponto mais interessante, quando ela ligou o gravador, antes dela perguntar qualquer coisa, o Jair Bolsonaro já começou a falar, já disparou a falar, falando em particular do golpe de Estado. Isso revela o quê? Revela o medo e um preparo, ou seja, toda orientação, e a gente sabe que o pensamento de Jair Bolsonaro não é exatamente lúcido e extremamente fragmentado, então, como já tinha uma orientação, naturalmente, sua defesa, para que ele fizesse certas falas, ele nem esperou a Mônica perguntar, porque ele poderia se enrolar, e já começou a falar aquilo que o advogado orientou. Ele falou aqui que foi constantemente acusado de querer dar golpe de Estado e tal, não sei o quê, mas ele falou que não tem nada a ver, porque ele não se encontra, não se encontraria, melhor de colocar nesse tempo verbal que é mais correto, não se encontraria nenhum motivo, nenhuma situação em que ele agiu fora das quatro linhas, né? Aquele termo que ele usou bastante. E se ele não fez antes, não seria no segundo turno, muito menos 8 de janeiro, já depois da posse de Lula, que ele iria fazer alguma coisa. Ele já estava fora do Brasil, ou seja, aqui, nesse momento, foi a orientação da defesa que Jair Bolsonaro fez. Depois entra em relação aos atos golpistas mesmo, né? E aí ele fala que tenta envolver o governo Lula, falando que teve a participação, ou no mínimo omissão, do governo Lula, porque ele diz que o pessoal dele, né, os bolsonaristas, não tem esse perfil violento. Bom,
compra esse discurso quem quiser, né? Na sequência, ele fala que eh, ele deu uma bobeada em questionar o resultado das eleições logo depois do 8 de janeiro, mas precisamente no dia 10 de janeiro. E aí ele falou que tomou aquele medicamento, a morfina, e que isso teria bagunçado a cabeça dele, e ele se enrolou nisso aí e tudo mais. Não sei se vai colar, não sei se vai, sei lá. Mas enfim, é o argumento dele que não tem o menor sentido prático e tudo mais. E aí pergunta é o seguinte para ele. É, aí entra na história da delação premiada do Mauro Cid, que eu acho que é aqui que é o grande ponto, sabe? Que a gente tem que prestar atenção, que eu acho que aqui é que tá a chave de toda essa entrevista, certo? O crime, o crime que ele cometeu. Se você tirar, isso aqui é entre aspas, viu? Se você tirar da minha vida os presentes e o 8 de janeiro, que foi depois do fim do meu mandato, não tenho o que falar do meu governo, com todo respeito. Ou seja, ele assume que em relação aos presentes e o 8 de janeiro, não o ato em si, mas a organização, as ideias, o estímulo, o financiamento, talvez. Então, esses dois crimes aqui, ele coloca que são problemas. Aí ele fala: posso ter tido briga com a imprensa, falado palavrão, porque a gente fica revoltado. Fora isso, não há para falar nada. Então, aqui, de forma indireta, quando ele estava até colocando o quão ele confiava no Mauro Cid, que tratava das contas bancárias dele, cuidava dos gastos da primeira-dama e tudo mais, e louva a fidelidade, a capacidade de relação, a capacidade de resolução de problemas de Mauro Cid, colocando ele como super secretário de confiança, que fala inglês, é das Forças Especiais, filho de um general da turma dele, que é o general Lorena Cid, ele assume que os presentes foi ganhando das autoridades estrangeiras e depois foram comercializados por Mauro Cid lá nos Estados Unidos. E o 8 de janeiro, ele não tem o que deve. Então, assim, ele já assume aqui de forma que ele nem entendeu direito o jeito do Bolsonaro se expressar, que esses dois crimes ele cometeu. Mas a passação de pano para o Mauro Cid é inacreditável. Fala que ele era da confiança, fez um bom trabalho, tinha aquela vontade de resolver as coisas, e o telefone do Mauro Cid era chamado de Muro das Lamentações, onde civis e militares vinham reclamando de coisas para chegar no Jair. Ou seja, não se tratava exatamente de uma pessoa alheia às questões de poder, do exercício de poder que o presidente da República tem que fazer. Não, era partícipe, ouvia e talvez servisse até de filtro para que Jair Bolsonaro fosse ouvir ou não. Ouvia, filtrava, editava, selecionava e repassava. O cara tinha muito poder em mãos. Ele era uma prévia do ouvido, do conhecimento do próprio presidente da República, veja você. E aí ele fala, né, também que ele não participava, tenta colocar Mauro Cid com uma figura menor, porque ó, quando eu estava com Trump, quando eu estava com o Putin, era eu, a liderança e os intérpretes. O Mauro Cid não participava, ele agendava os horários, tal, não sei o quê, mas nunca participou de reuniões. E aí a Mônica Bergamo pergunta: o senhor quer dizer que ele era um personagem menor, lateral, e portanto sem informações? Não, ele era da minha confiança. Ou seja, ele fica nessa situação dúbia de querer diminuir o papel do Mauro Cid, mas também não podendo confrontar o ego daquele que sabe demais e o Bolsonaro sabe que ele sabe demais. Então, ele faz a crítica novamente à questão da prisão do Mauro Cid, e ele diz que a delação foi uma pressão, um estrangulamento, um esgarçamento emocional, que é a expressão usada pelo advogado Jair Bolsonaro, para que Mauro Cid falasse. E aí ele diz que o Mauro Cid é uma pessoa decente, é um bom caráter, ele não vai inventar nada, até porque o que ele falar, vai ter que comprovar. Há uma intenção de nos ligar a 8 de janeiro de qualquer forma, e o Cid não tem o que falar no tocante a isso, porque não existe ligação nossa com 8 de janeiro. Eu me retraí depois da derrota para o Lula, fiquei no Palácio da Alvorada 2 meses e poucas vezes fui na Presidência da República, recebi poucas pessoas. Tenho aí a Mônica Bergamo pergunta: o senhor tem afeto por ele? Tenho, sempre o tratei como um filho, eu sinto tristeza com o que está acontecendo, né? Eu não queria que ele estivesse nessa situação. Ele é investigado desde 2021 por fake news, por causa das minhas lives em que eu falava da Covid-19. Qual é a tipificação de fake news no Código Penal? Não tem. É como ser acusado de ter maltratado um marciano. Não existe isso aí. Por que abrir um inquérito dessa forma? Os inquéritos duram para sempre. Qual a intenção? Aí ele fala
Ele fala que se colocou no lugar do Mauro Cid e compreendeu, porque ele quer dar um abraço nele recentemente, em breve, na verdade. E nessa lógica da passação de pano perante Mauro Cid, Jair Bolsonaro vai falar depois dos encontros com Walter Delgatti, vai falar dos acampamentos no Exército, vai falar do Valdemar Costa Neto, se uma possível volta à presidência que ele não pensa, não é prioridade, e ele acha que não tem motivos para ser preso, porque acha que dentro da lei não pode nada, mas reclama de perseguição e reclama do foro também. Ele acha que o foro apropriado para o seu julgamento não é o Supremo Tribunal Federal, seria a primeira instância. Resumindo, uma entrevista de alguém que está encantuado, amedrontado e se sente na necessidade de dar um afago público àquele que sabe muito e que topou uma delação premiada. Jair Bolsonaro está num beco sem saída. Essa é a grande verdade que a gente extrai de síntese da entrevista que, insisto, está colada aqui embaixo para que você leia. Qual a sua opinião? Lê a entrevista, não lê? O que você achou da fala de Jair Bolsonaro hoje, publicada hoje na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Insisto, o link está aqui embaixo para que você leia. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa, comentário aqui embaixo. Chegou até aqui, like. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Pô, chegou até aqui porque você gostou, né? Deixa o like na fita. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Já falei do clube de membros lá atrás. Tem o Valeu, essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. E tem o Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado youtuber brasileiro, meu filho. Precisa do seu financiamento, precisa do seu apoio. É desse jeito que a roda continua seguindo seu fluxo por aqui. Maravilha? Rapaziada, uma ótima quarta e eu termino com o clássico. Fica agora com o recado da Interset Tecnologia, viu? É nóis! Eu quero apresentar hoje para você a Interset Tecnologia, que é uma empresa fundada em 2010, cujo foco é fornecer soluções avançadas para otimizar processos, aumentar a eficiência e agregar valor para você, cliente. É inteligência artificial para melhorar o seu negócio, meu filho. Por exemplo, para quem é do agro, a empresa oferece soluções para otimizar o trabalho, aumentar a produtividade, diminuir perdas e garantir maior lucratividade. A mesma coisa vale para quem mexe com maquinário pesado, que demanda muita energia elétrica. A Interset cria a solução tecnológica perfeita com cálculos precisos para dimensionamento e análise, garantindo projetos seguros e eficientes para você. Os caras também prestam serviços em TI com profissionais qualificados que fornecem suporte técnico, dão consultoria e desenvolvem sistemas personalizados para você. E o principal, se liga, a Interset desenvolve inteligência artificial para o seu negócio. Vamos supor que você trabalha em uma indústria e não tem a menor ideia de qual é a vida útil de cada peça do maquinário, por exemplo. Se algo ali pifa, você tem um problemaço em mãos, tem que parar tudo, é um baita prejuízo e tudo mais. Pois é, a Interset pode criar um mecanismo de inteligência artificial para monitorar o desgaste do equipamento para uma manutenção mais precisa, sem desperdício de vida útil e também diminuindo as chances de interrupção do processo industrial. Olha só que vantagem, os contatos dos caras estão listados aqui embaixo. Peça um orçamento e confira. Interset Tecnologia é inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio, minha filha.